Eu nem sei direito como começar esse vídeo porque eu ainda tô um pouco chocado, ainda tô um pouco... Não caiu minha ficha, né? Foi assustador o que a gente viu hoje na Arena do Grêmio. Assustador. O Sport Recife ganhou do Grêmio por 2-1 em Porto Alegre. O Sport Recife talvez seja o pior time do Campeonato Brasileiro neste momento. Ele bate ali com a Chapecoense para ver quem é o pior, mas talvez se a gente fizer um recorte do momento, o Sport vinha sendo o pior time. Vivia crises retumbantes dentro e fora de campo, né? E fora de campo, talvez o Sport tenha feito um movimento que mostra que ele está um pouquinho à frente do Grêmio. Ele demitiu toda uma diretoria por incompetência, né? E nós estamos entrando em outubro de 2021 com Marcos Herrmann, por exemplo, na vice-presidência de futebol do Grêmio. Isso explica muita coisa, explica parte do que eu quero falar aqui hoje. Vou falar de muita coisa, vou falar de Filipão, que foi mal, né? Eu defendo muito o Filipão, gosto muito do Filipão. Tem coisa dele para falar, dos jogadores, tem de tudo um pouco pra gente pincelar. Mas eu já antecipo aqui a moral da história, da minha opinião, né? Que o Grêmio virou um time amador. O Grêmio chegou onde chegou majoritariamente por culpa da diretoria do Grêmio, que sucateou o time. Sucateou o time. Ah, o Filipão tem culpa? Tem, vou falar disso. Mas é um time que coloca para entrar, para resolver, coloca em campo Diego Souza com 100, 110 quilos. O cara que hoje talvez fosse reserva do Sport Recife, né? Esse cara tá no Grêmio para ainda ser uma peça importante e de fato já por muito tempo foi uma das melhores peças que a gente tinha. Isso não diz muito sobre o Diego Souza, diz muito sobre o Grêmio. O Diego Souza ser uma das melhores peças que a gente tem aos 36, 37 anos, com 100 quilos praticamente, sei lá quantos quilos ele tem, diz mais sobre o Grêmio do que sobre o Diego. Um jogador que era do Botafogo, quando o Grêmio trouxe já há algum tempo, ainda hoje o Grêmio tem como esperança. Everton Cardoso, um cara ruim, sempre foi ruim na carreira inteira, já foi uma incompetência retumbante ele ter sido trocado pelo Luciano, o atacante aquele, né? Mas depois de treinar em separado e não sei o que lá, eis que vira a nossa opção para entrar em campo. Ah, mas quem escolhe é o Filipão? É o Filipão. É o Filipão, mas o Filipão escolhe dentro do universo que ele tem. E o universo é caótico. O universo é bizarro. Porque vamos lembrar, o Thiago Nunes é um técnico que eu acho ruim, mas será que ele é tão horroroso assim como ele se mostrou aqui? Tão caótico, tão, né, zero à esquerda? Talvez não. E o Renato, finalista de Libertadores? Vamos relembrar. O Renato já era marcado na paleta, que não treina, que não tem nada, que esse time isso, esse time aquilo. Ele até chega, mas quando chega faz fiasco, e não chega no Brasileirão, e não chega não sei onde. O Renato, que é o Renato, já ouvia críticas pesadas. Será que o Renato é tão ruim assim? Será que o Thiago Nunes é tão horroroso assim? E será que agora o Filipão escolher o Everton Cardoso é tão sem noçãozice? Será que o Filipão tá gagá, como alguns dizem, né? Ou será que o furo é mais embaixo ou mais em cima? Eu acho que a explicação é essa. A gente tem um time amador em campo, um time nível segundona. Nosso time é nível segundona. O Grêmio contratou, por exemplo, o Vijaçante, que é um jogador bom, é um jogador ok. Que, cara, se a gente tivesse uma direção que entende minimamente de futebol, uma direção preparada, uma direção profissional, coisa que a gente não tem, o Vijaçante seria um jogador que teria vindo num combo, num contexto coadjuvante e não protagonista. No Grêmio, ele desembarcou aqui como a joia que vai salvar o meio de campo. O Campaz, então, era o novo Neymar, o Neymar colombiano. O Borja, só faltou um tapete vermelho pro Borja. Esses caras, todos eles, num Grêmio que está encaixado, que está robusto, que está trabalhando com profissionalismo, eles vêm sem alarde, eles vêm
para somar, eles vêm para elenco. Se mostrarem muito futebol, se comerem muito feijão com arroz, vão ser titulares. Aqui no Grêmio vieram como as grandes joias que vão nos salvar. O Grêmio virou o Sport Recife de Porto Alegre, a Chapecoense gaúcha. É isso que essa direção tornou o Grêmio. Não é à toa que esse jogo acabou agora com derrota para o Sport. Não é à toa que foi um jogo pegado, lá e cá, onde tudo podia acontecer. O Grêmio poderia ter ganho também por 2-1, 1-0, poderia ter sido empate, 2-2. Sim, foi um jogo equilibrado, porque o Grêmio hoje está equilibrado com esses times. E essa culpa maior é da direção do Grêmio. Uma das direções mais incompetentes da história do clube. Que quando ganhou lá atrás, no início dessa gestão, não sabe por que ganhou. Não entendeu a base que pegou pronta na mão e foi destruindo o elenco ano após ano. Ano após ano. Então assim, eu quero começar o vídeo deixando bem clara essa minha opinião, que a gente tá onde tá, no inferno que tá, por causa da diretoria, por causa de Marcos Herman, de Romildo Bolzan e companhia, e do CEO, e de Namodeu, e não sei o que, Serri, e não sei o que, esses caras, não sei o que eles fazem no Grêmio, mas é uma confraria dos brother que não faz bosta nenhuma, uns incompetentes, fazem diagnósticos internos e externos do mercado, patéticos, como eu jamais tinha visto talvez na história do Grêmio. Eu tenho 36 anos, eu acompanho o Grêmio desde os 10, no mínimo, claro que com uma consciência maior, talvez ali a partir dos 15, 16, mas lá se vão pelo menos 20 anos que eu consigo acompanhar o Grêmio já com boa noção, né, do que está acontecendo, e talvez eu não me lembro, nem quando foi rebaixado e tal, eu não me lembro de uma incompetência tão grande ao fazer diagnósticos. Ah, mas talvez a gente não caia. Sim, talvez a gente não caia. Mas o que essa direção tinha em mãos quando pegou o Grêmio era algo muito bom, muito grande, muito promissor. Dava inclusive para ter colhido frutos por muitos anos se tivesse competência ali naquele momento. Não, eles conseguiram destruir um Grêmio, um time sólido, campeão, ano após ano, e talvez caiam para a Série B para coroar a incompetência. Então assim, por que eu fiz toda essa introdução, que nem é uma introdução, ela acho que é a base do meu vídeo aqui, porque a gente vai falar de outras pessoas e os gremistas vão falar, mas assim, eu acho que essas outras pessoas, essas outras culpas, são culpas secundárias, né? Aí depois desse grande culpado, essa grande culpada, melhor dizendo, que é a diretoria, aí sim, os jogadores, um jogou mal, o outro é ruim. Se bem que quem é ruim também não tem culpa, né? Eu sempre digo isso, quem é ruim não tem culpa de ser. Ninguém mandou contratar e escalar. Mas enfim, uns que não estão em forma, o Ferreirinha, né, faltou ser decisivo, às vezes querendo dar um calcanhar quando não pode. Pode falar do Ferreirinha, pode falar do outro. O Douglas Costa que fez um golaço, estava interessado no jogo, mas que ainda parece que precisa de um ritmo, né, de um preparo ali para aquela explosão dele encaixar melhor. A gente pode falar do que a gente quiser, e principalmente a gente pode falar de Filipão, que eu acho que está muito mal, tá jogando num esquema bizonho, né? Há anos a gente fala que, cara, faz um 4-5-1, faz um 3-5-2, povoa um meio de campo, nosso meio de campo descampado. Há quanto tempo a gente fala disso? Os caras nos ganharam mais uma vez no meio de campo. Aí quando o Filipão consegue bem, com o Lucas Silva, Ficha Sante, Thiago Santos, ele tira tudo e acha que já é o Real Madrid e acha que vai pra cima dos caras. E não é assim, velho. Não é assim, a gente ainda é ruim. E contra o Sport vai ser pegado. Aí eles ganham do Flamengo num raro momento de felicidade, uma sorte, num jogo pegado, o Flamengo vindo de salto alto e tal. Eles acham que agora a gente pode sair tocando a bola contra o Sport. Não, velho, não. Fecha a casinha de novo. Fecha de novo, Filipão. Pelo amor de Deus, que erro. Que erro. E falar em erro, Campas parece que é um cara que também não sei se vai rolar, cara. Não sei se vai rolar. Principalmente pelo meio ali, pelo centralizado. Tá estranho, né? Mas enfim, Filipão, acho que falta. O Filipão já tá há bastante tempo no Grêmio, já dá para cobrar uma mecânica diferente. Ele continua com aquela mesmice de desde que ele chegou, parece que não avançou. Não dá para ver muito o que ele faz durante as semanas que ele tem inteiras para treinar hoje em dia. Então dá para cobrar do Filipão. Mas assim, vamos derrubar o Filipão? Aí eu já discordo, porque primeiro, entrar alguém agora,
Será que vai dar tempo de engrenar, de entender o que está acontecendo? Não vai ser pior? Segundo, vocês confiam nessa direção para contratar alguém? Quem essa direção pode trazer de técnico? Imagina o terror. Imagina o terror que pode ser. Né? Então, assim, eu vejo muitos erros do Filipão, eu vejo problemas em vários jogadores, vejo muita questão ali. Mas eu acho que a gente tá onde tá porque o time é fraco. Não à toa tem Everton Cardoso em campo, não à toa Campas chega com cartaz de Neymar colombiano. Vocês já imaginaram o Campas desembarcando, diz aí um time, no São Paulo, um time que tá lá embaixo também, mal. Será que teria esse cartaz todo? Nem vou falar no Flamengo, no Palmeiras, não vou nem falar no Grêmio. Comoção, cara. Comoção para praticamente um Jean-Pierre que habla. Comoção. Espero que eu esteja errado, espero que o guri desencante, eu acho que tem chance, ele é muito novo. Mas assim, é isso o que fizeram com o Grêmio. Então nós já caímos? Acho que não. Acho que não, porque tem muito time ruim, tem muito campeonato pela frente. E o Grêmio é imprevisível, né? Perde o jogo mais ganhável. O jogo que se a gente fosse pedir para pegar um adversário hoje na arena, na volta da torcida, com vitória valendo a saída do Z4, a gente pediria o Sport, né? Então a gente perde esse jogo mais ganhável, talvez, do momento e ganha do Flamengo no Maracanã. Então o Grêmio é imprevisível, o campeonato ele é um pouco nivelado por baixo, então dá para escapar. Mas o que eu acho é que a gente tá em Floripa, indo para Porto Alegre, voltando depois de passar um feriadão em Floripa, a gente tá voltando para Porto Alegre. E a gente percebe que o nosso carro tá uma merda. Nosso Chevette, né, 1980 e não sei quanto. Eu acho que tá na hora de trocar. 2021 já, esse Chevetinho deu o que tinha que dar. E na volta para Floripa, quando tá passando ali, na volta de Floripa, tá passando ali Araranguá, chegando em Torres, sabe? O Chevette começa a dar um pau e pifar, engasgar, tu tem que parar num posto e ver o que tá acontecendo, os pneus estão ruins, tá tudo ruim, o motor saindo fumaça, tu não sabe o que tá acontecendo. Aí cai tua ficha. Preciso mudar de carro, preciso trocar de carro. Cara, tu chegou a essa conclusão tarde demais. Tu devia ter chegado a essa conclusão antes para não passar por esse perrengue. Mas agora é tarde, tu não vai mudar de carro num posto de gasolina na divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tu não vai conseguir. Tu tem que dar um jeito de chegar em Porto Alegre. Chegando, tu troca. Eu acho que é mais ou menos esse o meu sentimento em relação à direção do Grêmio. Cara, agora não tem muito o que fazer. Não tem como contratar 10 caras. Não sei se adianta alguma coisa trocar de técnico. Não tem mágica. A gente tem que se agarrar no que tem, nos jogadores que tem, na comissão técnica que tem e torcer muito para escapar dessa segundona, que é sim um risco grande, é uma realidade que está ainda rondando o clube. Em ficando, se bem que caindo também, né? Mas em conseguindo ficar na Série A, ano que vem, cara, é trocar de carro. É uma troca radical. É cair geral. É reformular geral. Não tem ninguém ali que entenda de futebol. Já fiz inúmeros vídeos falando disso, dando exemplos, contando histórias, casos, e, enfim, vamos falar mais disso ao longo dos meses aqui, provavelmente, né? Mas tá claro que ninguém entende bosta nenhuma de futebol dentro do Grêmio. E isso tá custando muito caro. Já custou títulos nos últimos anos. Agora pode custar ainda mais caro. Então, aconteça o que acontecer, tomara eu que seja ficando na Série A, ano que vem tem que rolar reformulação geral. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.